Em princípio, tenho que dizer que o anteprojeto trata de uma matéria de direito privado e, na senda do poder legiferante, é competência da Assembleia Nacional produzir atos normativos de cariz de lei, na vertente mais pura, e por isso mesmo temos o anteprojeto que foi produzido na sua versão de 2013, não foi ainda aprovado, e parece que vai ser submetido à consulta pública. Sei que já foi, não sei. Parece também isso é consulta pública, é isso que estamos aqui a fazer. E eu gostaria de apelar à plateia ou ao auditório que o debate que vamos ter aqui é um debate de caráter acadêmico ou científico. Vamos excluir todas aquelas questões que vertem sobre política, partido, outra questão. Eu não trago aqui situações desta maré. Vamos discutir, vamos ser técnicos, académicos ou investigadores. E eu vou usar muitas das vezes alguns termos muito técnicos, mas eu penso que quase todos que estão aqui são estudantes de Direito, e eu penso que é importante termos que falar nesta vertente. Nós temos a lei em vigor, que é a lei, digamos, deixa eu ver, a lei de 2002, que é a lei número 2/2002, a Lei Geral de Trabalho, que regula as questões jurídico-laborais, que estabelece uma questão fundamental, que é a relação entre o empregador e o empregado. Tanto o trabalhador por um lado, e por outro lado o empregador. Esta lei está a vigorar, tem a sua deficiência do ponto de vista do seu tecido substancial, ou seja, do ponto de vista da sua normatividade. O que nós podemos falar sobre a questão comparatística é que, e aquilo também que eu pude ver em termos de regulação, é que o anteprojeto que nós temos aqui traz algumas questões muito novas, aquelas que se calhar foram consideradas lacunosas, ou ainda aquelas que vertem no espaço vazio da própria regulação do direito, do ponto de vista do poder legislante, ou porque o legislador os esqueceu, ou porque o tempo não permitia regular as questões. E por isso mesmo eu tenho que dizer que constitui agora uma ruptura constitucional do ponto de vista da regulação em termos de lei ordinária, a lei de trabalho hoje, em regular certas questões. Vemos que a lei de 1980, a lei 9/81, a antiga lei de trabalho, regulava todas aquelas questões, as relações jurídico-laborais, mesmo aquelas que hoje são reguladas no setor público ou da administração pública, em que os funcionários públicos eram também, assistiam, do ponto de vista da regulação normativa, na Lei Geral de Trabalho de 1981. Hoje, portanto, esta questão ficou separada, em que existe a lei da administração pública, que regula a questão do setor público, que é o trabalho do setor público, que é a administração pública, e aquelas questões que se levantam em sede de uma relação laboral em que os empregados privados, aqueles que procuram o trabalho no mercado privado, e esta questão distintiva tem uma certa abordagem do ponto de vista da sua significação jurídica. Há uma certa sensibilidade em como o Estado regula as questões do emprego no setor público, por um lado,
E, por outro lado, a forma como a própria Lei Geral do Trabalho, esta número 2/2000, regula as questões do setor de trabalho no plano privado. Vamos lá ver. Se formos a ver do ponto de vista daquilo que hoje constitui a inovação do direito de trabalho, é que o Estado foi movido por uma ideia da concretização das políticas do emprego no território angolano, em que a dimensão do homem em termos da sua dignificação, em termos também daquilo que se trata no crescimento da própria economia, em valorizar cada vez mais o trabalho, no sentido de esta relação de trabalho não conflituar nesta relação jurídico-laboral entre o empregador e o empregado. Por quê? Porque o que se nota aqui na Lei de Trabalho de 2000, número 2/2000, é que o empregador parece ter mais poderes em detrimento do próprio tanto empregado. Mas a própria lei regula, em certa medida, em proteger o próprio empregado. É que, nesta lei, nós vamos ver que as questões foram reforçadas do ponto de vista da sua normatividade. Quando digo normatividade, é que do ponto de vista da sua regulação normativa, o Estado vai criar cada vez mais posições jurídicas em termos de proteger o empregado, em termos, na verdade, como o próprio trabalho não só se aflora em sede do empregador, como tendo poder, mas também há um equilíbrio do ponto de vista da sua substância. Os sinais que se levantam são, por exemplo, nós vemos aqui o artigo do anteprojeto. Eu começo já assim a levantar aqui a questão. O artigo, digamos, o artigo 6º, que fala, o artigo 6º não, o artigo 5º, que fala das obrigações do Estado relativamente ao direito ao trabalho. Nós vemos aqui, no número 1, que para garantir o direito ao trabalho, compete ao Estado, através de plano e de programas de política econômica e social, assegurar a execução de políticas públicas de fomento do emprego e adotar medidas de proteção social. Aqui a questão é fundamental, é que esta norma do artigo 5º constitui, na verdade, uma novidade do ponto de vista da sua fundamentação legislativa, e é aqui onde está o cariz dogmático e aquilo que é o tecido jurídico problemático que o próprio Estado avança em termos de regulação. E nós entendemos hoje que este artigo vem só concretizar aquilo que é o pleno emprego, aquilo que constitui as políticas do próprio crescimento econômico. O Estado só dizia, do ponto de vista das suas abordagens administrativas, em dizer, na verdade, que a ideia da valorização do próprio trabalhador, a ideia da dignificação da pessoa humana, a ideia de fazer crescer cada vez mais o salário, mas isto era só do ponto de vista administrativo. Hoje, nós temos aqui já uma norma que vem fundamentar essa questão, do ponto de vista da sua regulação normativa, em que o próprio Estado concretiza, do ponto de vista normativo, em como essas políticas são concebidas nesses pontos. Temos o número 1, temos o número 2. Por exemplo, neste momento de política do emprego, o Estado está, na verdade, virado para a questão da colocação das pessoas no emprego. Isto é fundamental, é o interesse para o Estado. Depois temos também aqui os estudos do mercado de emprego, é que o Estado, antes de empregar, é preciso fazer um estudo de viabilidade, se calhar viabilidade técnica, viabilidade de mercado, aquilo que se faz em termos de economicidade, em que antes de verificar se a ideia de fomento do emprego coincide com o crescimento econômico ou desenvolvimento socioeconômico, o Estado vê que cada vez mais a economia cresce e é preciso também que o homem cresça do ponto de vista social. São esses feedbacks sociais que se levantam em termos de discussão hoje na arena econômica, se o crescimento econômico, portanto, é fundamental também para o crescimento social do próprio homem. E o Estado levanta aqui, do ponto de vista da sua fundamentação, aqui no artigo 1º, no artigo 1º, quando diz que aqui eu não tenho tudo em mente, mas nós podemos até ver aqui quando diz que
A Lei Geral do Trabalho aplica-se a todos os trabalhadores que do território da República de Angola prestam serviço remunerado por conta do emprego no âmbito da organização e sob a autoridade de direção, nomeadamente das empresas públicas, mistas, cooperativas organizacionais, organizações sociais, organizações internacionais, bem como nas representações diplomáticas e consulares. E isto ainda é reforçado aqui no próprio preâmbulo, quando aqui se levanta a questão da própria, o reparo ou ainda da significação normativa, quando o Estado diz, nesta conformidade, importa rever a Lei número 2, 2000, de 11 de fevereiro, que é a atual Lei de Trabalho, diz no sentido de torná-la num meio mais eficaz, que contribua nas circunstâncias atuais, é preciso sublinhar o termo atual, para o aumento da geração de emprego. É esta questão que fundamenta a problemática entre o crescimento econômico e o crescimento social. E depois aqui o Estado ainda avança para uma crescente dinamização da atividade econômica, para uma maior responsabilização. E aqui a questão da responsabilização também é um dos itens que constitui novidade. Por quê? Porque o que se assiste hoje, e precisamente é um dos grandes desafios do século XIX, do século XXI, e esta abordagem foi levantada em primeira instância no século XIX, século XXI, é quando começou a falar-se das tendências constitucionalistas, em que os Estados, movidos por um interesse de cada vez mais valorizar a pessoa humana, é que hoje, no século XXI, nós vemos que o Estado não só interessa-se em valorizar a pessoa humana, como também o interesse é de responsabilizar aqueles que oferecem emprego no próprio mercado de trabalho, que são os empregadores, como também o próprio Estado. E aqui fazemos uma acumulação naquilo que constitui as políticas públicas. O Estado não só cria políticas públicas, como também regula a questão normativa de dizer assim, se o Estado oferece ou cria políticas públicas, também tem que ser responsabilizado se cria problemas de não emprego. É esta questão, do ponto de vista da racionalidade normativa, apesar de estar no preâmbulo, de significar que a responsabilização é um elemento fundamental para a questão regulática do anteprojeto que nós temos aqui. Portanto, eu falei primeiro da concretização das políticas públicas, do plano de emprego, do estudo do mercado, que não havia na antiga lei. Hoje também se fala da responsabilização. Fala-se da dignificação dos sujeitos da relação laboral. Por que que nós vemos, do ponto de vista da terminologia, a responsabilização e identificação dos sujeitos da relação jurídico-laboral? É que a antiga lei falava só numa relação de paridade. Essa paridade era formal, não era substancial. Só estava na lei. Do ponto de vista da sua concretização normativa, nós vemos que a lei parece fingir, portanto, uma paridade jurídica, do ponto de vista do seu posicionamento, entre o empregador e o empregado. Hoje, isto está bem espelhado, e vemos até num dos artigos aqui, que fala sobre as medidas disciplinares. Por exemplo, nós temos aqui, digamos, alguns artigos, aqui, o artigo procedimento disciplinar, disciplina laboral, o artigo 45. O artigo 45 também constitui uma grande novidade. Isto é no âmbito mesmo do Estado concretizar as políticas públicas e do Estado dignificar a pessoa humana e do Estado também mover-se pela ideia da responsabilidade. A ideia da responsabilidade é o escopo fundamental para a fundamentação do anteprojeto que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos aqui a regulática do poder disciplinar. Nós também temos na lei número 2 a questão que verte com a regulática do poder disciplinar. Há uma diferença muito grande em termos de como aqui o anteprojeto evolui do ponto de vista da sua normatividade. Do ponto de vista da sua normatividade, é que o anteprojeto evoluiu muito. Por quê? Porque enquanto que nos processos disciplinares constituem o plano normativo aqui desta lei número 2/2000, em que
nasquelas questões em que o empregado é acusado, há factos que pesam sobre ele e há um documento que se chama notificação, que se também produz os factos que sobre o empregado, portanto, pesam sobre o empregado, porque cometeu um certo facto que, do ponto de vista de laboral, constitui ilicitude laboral. O indivíduo notificado tem um tempo tem 10 dias para preparar a sua defesa e ser ouvido na entrevista e levar uma pessoa. E aqui a lei é mais significativa do ponto de vista da sua evolução. É que, para além o indivíduo ser ouvido, portanto, o trabalhador tem muitas garantias. Portanto, a própria notificação vai conter todos aqueles elementos de acusação, como aquilo que se passa com a acusação que se produz, por exemplo, no tribunal. Parece que haverá um certo paralelismo, e isto é uma densificação normativa, aquilo que constitui a evolução do próprio direito do trabalho, e depois nós vemos que a lei anterior diz que tanto o trabalhador é acompanhado por uma pessoa, e aqui há uma variabilidade, há uma variação, o trabalhador será acompanhado por uma e até 3 pessoas. Por quê? Estamos aqui a levantar, do ponto de vista da racionalidade normativa, e é isso que é muito significativo, que estão reforçadas garantias ao protecionista do ponto de vista da responsabilidade do próprio empregado, ou ainda responsabilizar o próprio empregador em produzir, na verdade, uma acusação muito bem feita, de modo a que a acusação tenha uma certa significação. E isto é responsabilização. Assim como também, em tribunal, o próprio juiz tem responsabilidade em produzir uma sentença. A sentença tem que ser fundamentada. E aqui a acusação tem que estar bem fundamentada pelo instrutor. As garantias são mais reforçadas. Não só paramos aí, temos uma outra questão que é muito importante. Eu só vou levantar aquelas questões que são mais importantes, do ponto de vista garantístico, porquanto o projeto é muito vasto, e só me deram 40 minutos, né? E o resto vamos aqui coar em termos de debate, em termos de abordagem, aquilo que Vossas Excelências têm para discutir. E temos aqui uma outra questão, é que no decorrer da entrevista, o empregador ou o seu representante expõe as razões da medida disciplinar que pretende aplicar e houve a explicação e justificativa apresentada pelo trabalhador, bem como os argumentos apresentados pela pessoa que o assiste. Esta questão não existe na lei 2000/2, número 2/2000. É que o indivíduo ouvido assina a notificação e a outra pessoa pode dizer como não. E aqui há uma obrigatoriedade, e não só obrigatoriedade, como também há o reconhecimento, se calhar obrigatório, da intervenção pronta do próprio trabalhador que é acusado em produzir a sua defesa. Não só o próprio empregado, como também a pessoa que o acompanha. E aqui a lei não está muito clara se a pessoa que acompanha é o advogado ou uma pessoa qualquer. Entendemos que também pode ser um advogado. Por exclusão de parte, o advogado pode acompanhar, na verdade, se uma pessoa qualquer pode acompanhar, porque o advogado pode acompanhar. Por quê? Entendemos que se a lei permite o menos, pode permitir também o mais. Entendemos que o advogado pode acompanhar na entrevista e pode produzir defesa, pode produzir defesa a favor do próprio empregado. E aqui estamos a concretizar aquilo que a lei fala sobre o favor laboratório, está a perceber? Que é aquilo que é a favor do próprio trabalhador. E temos aqui outras questões que vertem com a questão do registro e publicidade das medidas disciplinares. Todas têm que estar bem escalonadas, o trabalhador não pode ser surpreendido. Depois há ainda o direito à graduação, apesar de que também aqui existe a graduação das penas, mas aqui não está muito claro. E aqui a graduação também vai cometer em termos de haver aquelas circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes que vão espelhar aquilo que, do ponto de vista processual ou processo laboral do próprio trabalhador,
vai mexer se o indivíduo já teve um registro no seu processo, ou teve uma demonstração verbal, está a perceber? Isso tudo. Ou se o indivíduo é um bom trabalhador, é um bom técnico, até porque entre penalizar porque a acusação não foi bem feita e as provas não são possíveis, ou são possíveis, mas as provas não conseguem, na verdade, fazer decair a acusação, porque o trabalhador oferece mais garantia em termos do servilismo privado do que penalizá-lo, porque a empresa até pode cair do ponto de vista da sua capacidade económica ou ainda da sua intervenção no setor tanto económico ou privado. Portanto, são essas situações que nós hoje trazemos para o debate. Depois também tem um outro problema que é muito importante. O problema da questão disciplinar é muito importante e é vastíssimo. Há um outro artigo novo que foi aqui trazido, que é trazido aqui na regulática do anteprojeto, que tem que ver com o exercício abusivo do poder disciplinar. É que esta lei não prevê essa questão. É que a lei bastava sempre no artigo 49 e no artigo 50, que é acusação, entrevista, medida disciplinar e punição. Depois, automaticamente para o artigo 225, 261, para questões da indenização, ainda questões da causa justa. Mas hoje a causa justa é vista numa vertente muito mais garantística, como já disse, e isto também constitui o espírito da racionalidade do legislador hoje, em termos de como o poder disciplinar não só está vertido num dos poderes do empregador, porque o empregado só tem um poder, que é exigir o salário do empregado. E o empregador tem 4 poderes: o poder diretivo, que é o poder de direção, o poder regulamentar, o poder diretivo e o poder de vigilância. É isso. Mas a lei hoje vem reforçar esses poderes do próprio empregador, apesar de que não está aqui explícito, está aqui implícito nesta norma do artigo 56, quando diz que consideram-se abusivas medidas disciplinares aplicadas pelo facto de um trabalhador ter reclamado legitimamente no uso dos direitos que lhe confere a linha Q do artigo 42 contra as condições de trabalho e a violação dos seus direitos. É que o que tem-se assistido é que hoje não se reclama todo indivíduo que reclamar como empregador, porque assiste o direito de reclamar, e a ideia da reclamação tem que ver também com um direito constitucionalmente garantido e prevenido pela Constituição, e essa Constituição é inovadora. E aqui o que o legislador ordinário faz o legislador ordinário, se calhar mesmo o poder legislar na sua ideia de legitimação regular daquilo que é a questão da produção normativa que está divertida, é no seguinte: é que o próprio empregador não pode ter um poder pleno, um poder absoluto, um poder esvaziado por uma arrogância tanta que pode até comprometer, portanto, a ideia da justiça laboral. A ideia da justiça laboral é entravada hoje por este artigo, o artigo 56, e ainda é reforçada pelos artigos 57, 58 e 59, que, portanto, o tecido substantivo ou regulativo da lei anterior ou da lei atual não prevê, que é o problema, na verdade, naquelas situações em que o próprio empregador tiver abusado do poder disciplinar, poderá mesmo, portanto, na instância da recorribilidade ou da reclamação, ter que produzir-se, na verdade, direitos, e esses direitos são subjetivos, portanto, que vão comprometer o próprio empregador em ter que produzir uma decisão que vai, na verdade, mexer com o próprio empregado. São os limites do poder disciplinar. Este é um outro problema. O outro problema tem que ver também com o responsável material ou o responsável penal, concorrente com a responsabilidade disciplinar. E aqui a responsabilidade material verifica-se, parece aqui, verificar-se só na arena do próprio trabalhador, mas também verifica-se na arena do próprio empregador. Por exemplo, o próprio empregador, se espancar o trabalhador em pleno exercício da atividade laboral, porque reclamou outra capacidade, poderá assistir-se aqui, primeiro, a ideia da indemnização, porque feriu o interesse moral da pessoa, porque a integridade física está ligada aos direitos de personalidade. Não só isso, como também isso vai
levantar um outro problema que é a responsabilidade penal, que é, na verdade, o crime de violação à integridade física do próprio trabalhador. Portanto, isto não está aqui especificado, mas já está aqui especificado. É esta evolução, e do ponto de vista metodológico, ou metodologia jurídica, podemos dizer que a Constituição está a fazer uma interpretação atualista, ou uma interpretação inovadora, ou uma interpretação em conformidade à Constituição. Por quê? Porque este plano substantivo normativo, que é a Lei 2002, que é a Lei Geral do Trabalho atual, portanto, é uma lei anterior à Constituição. Vejamos, a Constituição é de 2002, é de 2010, esta lei é de 2000. Está a perceber? Agora, hoje a Constituição vai, na verdade, hoje produz-se um anteprojeto, mas esse anteprojeto é produzido tendo em conta os novos cânones, os novos ideais, do ponto de vista da sua ideologia. Aqui a ideia da ideologia, passo o termo, não é ideologia do ponto de vista político ou doutrinária. É uma ideologia, aquilo que, do ponto de vista dogmático, podemos chamar de nova racionalidade jurídica em termos de pensar do direito. É isso que é importante. Trazemos aqui a responsabilidade e outras questões. E tem também aqui uma outra questão. Eu estou aqui a falar das desvantagens. Se calhar não temos mesmo... Estamos aqui a falar das vantagens. Se calhar não temos mesmo desvantagens, não é isso? Por quê? Porque a própria lei até é volumosa, tem muitos artigos, não é isso? Temos artigos e depois temos aqui um outro problema, que é a questão, digamos, a questão da corresponsabilidade dos empregadores, da estabilidade da relação jurídico-laboral, que é o artigo 68. Este artigo já existe aqui na Lei Geral do Trabalho atual. O anteprojeto também prevê esta questão, mas não prevê do ponto de vista da sua epígrafe, estabilidade da relação jurídico-laboral. É que esta lei diz que a relação jurídico-laboral tem um caráter permanente. É que o indivíduo, quando vai para fazer um contrato de trabalho, o contrato de trabalho tem que estar sempre reduzido por escrito. É esta a regra. A exceção é não estar, portanto, reduzido por escrito. E vamos lá ver. Será mesmo esta exceção ou regra? É que o que nós podemos dizer é que a regra, do ponto de vista do sentimento legislativo, é que o trabalho é permanente. Isso é que é regra. É aquilo também que está na lei da administração pública, né? Essas leis 20/25/91, 26/96, 17/91, que é a lei de funcionalismo público, regula a questão da relação jurídico-laboral no emprego, no funcionalismo público. O que nós podemos entender é que, tanto aqui está muito reforçado, o novo empregador, desde que mantém a atividade prosseguida antes da mudança, assume a posição do anterior empregador nos contratos de trabalho e fica subrogado nos direitos e obrigações daqueles resultantes da relação jurídico-laboral, mesmo que tenha cessado antes de mudança do empregador. Essa questão é fundamental. É que se houver, por exemplo, espaço do estabelecimento comercial, a venda do estabelecimento comercial, por exemplo, e tiver que cessar portanto, o prazo constituído do ponto de vista daquilo que é a relação laboral entre o antigo trabalhador e o antigo empregador, que vende, nesse caso, o estabelecimento comercial, e vende a uma outra nova pessoa. Este novo não pode, na verdade, criar, assim, do ponto de vista subjetivo, novos direitos, ou seja, assumir novos direitos. É que ele subrogar é que substitui-se nos direitos do antigo empregador. E ali também poderão ser invocadas todas aquelas garantias do ponto de vista do protecionismo do próprio empregado, no sentido de dizer assim: portanto, o meu contrato cessou, é preciso que se faça um novo contrato, se ele quiser, né, no âmbito do convencionalismo. Mas se ele não não reduzir o novo contrato por escrito, entende-se, na verdade, que o contrato, portanto, tem um caráter permanente, a não ser que haja uma cláusula assim que o diga. Normalmente, o que nós temos assistido é que os empregadores não reduzem
portanto, os contratos por escrito. E qual é a desvantagem que isso tem? É que, se, no âmbito de uma relação jurídico-laboral, se não se reduzir, portanto, o contrato por escrito, entende-se, e esta é homenagem ao princípio do favor laboratórios, que é a ideia da proteção do trabalhador, é que o contrato, é que o empregador trabalha do ponto de vista permanente. Está a perceber? É assim. E porque o contrato reduz escrito tem que ter uma fundamentação. Ou porque é um trabalho sazonal, que se faz do ponto de vista de uma certa periodicidade, ou porque tem a ver com cúmulo de trabalho, ou porque tem a ver com uma exigência temporal, uma exigência política, uma situação econômica qualquer. Isso tem que estar, do ponto de vista do seu circunstancialismo, tem que ser fundamentado. São essas questões que são aqui salvaguardadas. E depois também há outra questão também que levanta-se em sede dos despedimentos, das transferências, ou ainda dos despedimentos abusivos que os empregadores fazem no âmbito da relação jurídico-laboral. Hoje, a nova lei de trabalho não permite esta questão. Já não permitia anteriormente. O que os empregadores faziam anteriormente? Era aquilo que se chamava de simulacro, em que arranja-se uma empresa. Eu já litiguei num processo desse, em que há uma empresa que reduziu por escrito um contrato de trabalho e empregou uma pessoa. Esta pessoa trabalhou durante um ano. E, portanto, o contrato teria terminado, teria caducado, vencido esse prazo. Vencido um ano. E lá, portanto, a trabalhadora, o tempo não venceu, mas faltavam 3 dias, 3 meses. E a trabalhadora, portanto, fica grávida. O que acontece é que, como a ideia da gravidez é uma ideia de prejuízo no setor laboral, a ideia de preguiça, etc, etc. O empregador simula transferir a empregada numa outra empresa, que do ponto de vista de relação de grupo, portanto, tem uma certa linha de intervenção com a empresa que tinha emprego, tanto o trabalhador, anteriormente. É que, do ponto de vista da natureza jurídica, essas empresas eram todas diferentes, do ponto de vista da sua intervenção, apesar de que tinham tanto negócio junto ou em conjunto. O que pode-se entender hoje é que esta ideia parece um negócio triangular, em que 3 pessoas, na verdade, a militarem no âmbito do exercício laboral. É que depois de vencer o prazo, portanto, a empregada hoje recusou-se a trabalhar para aquela empresa. Mas o empregador anterior disse não, já não podia entrar para a empresa porque ela tinha sido transferida para aquela empresa. Ela disse não, parece na verdade aqui um prêmio envenenado, está a perceber? E o que é que nós podemos entender? É que essa questão parece uma transferência abusiva, ou parece aqui um problema de mística laboral. Essa questão hoje é salvaguardada do ponto de vista do que pode ser transferência ou não ser transferência. É o que está previsto no artigo 72 desse anteprojeto. Também é uma novidade, e essa questão até podia ser respondida pelo artigo 75, também que fala sobre a permuta de posição de trabalho. Anteriormente, portanto, a Lei Geral do Trabalho não previa. Quando eu digo sempre que 2 trabalhadores de comum acordo e autorizados pelo empregador trocarem de posto de trabalho, a permuta é feita por escrito, assinada pelo trabalhador e pelo empregador. É preciso que a questão do documento escrito, portanto, seja viabilizado para garantir a posição de cada um. Se depois as pessoas não sabem a quantas andam, está a perceber? E a questão do registro do contrato escrito constitui uma das maiores conquistas do legislador no século XIX, no século XX e século XXI. Essa questão não havia no século XIX, quando começou a falar-se do problema do direito de trabalho. Até porque o problema do direito de trabalho é no século XIX, por causa do 1881, né? Aquela questão da greve de Filadélfia, se calhar é isso, não é isso? 1 de maio de 1881. Depois há uma outra questão, do ponto de vista da responsabilidade material, que tem que ver também com uma certa novidade que o anteprojeto traz, que é muito importante. Isso é importante, e eu penso que aqui há muitos empregadores e tem que se levar isso a sério. É a questão que tem que ver com o problema
de colocar postos de segurança de trabalho na empresa. Hoje, o anteprojeto, esse anteprojeto é muito rico e traz, na verdade, um novo desafio. Traz uma questão muito importante. Eu só li a queima-roupa, mas é importante isso. Por quê? Porque é uma evolução. Se calhar também é a ideia da socialização do trabalho, até porque o trabalho é um direito social, e tem que ver com a segurança do próprio trabalhador. E falamos no preâmbulo da dignificação da pessoa humana, falamos também da responsabilidade da pessoa humana. Tem que ver com a questão de que as garantias protecionistas, do protecionismo do próprio trabalhador na área de trabalho tem que ser, na verdade, tem que ser concretizada. Não é só concretizada do ponto de vista daquilo que constitui os regulamentos, os horários de trabalho, do ponto de vista da exigência, como também a própria lei hoje permite e obriga que os empregadores têm que, portanto, garantir proteção no setor de trabalho, colocar um pós-trabalho, quando se utilizem instrumentos corrosivos, por exemplo, aquelas empresas de pintura, aquelas empresas que usam verniz, etc, etc. O que é que acontece? Acontece, na verdade, é que tem que oferecer máscara aos trabalhadores. Por quê? Porque o verniz é, na verdade, uma droga muito perigosa. Muita gente não sabe isso. Cria problema de silicose, a pneumonia silicosa. É um dos problemas que pode perturbar o trabalhador, pode até contrair tuberculose. Hoje nós vemos que a maior parte dos trabalhadores, na verdade, tem problemas da tísica, que é o problema da tuberculose. E quando o indivíduo é submetido a um tratamento, a um programa de tuberculose, já não volta. Por quê? Porque as suas forças estão diminuídas e porque uma das coisas muito importantes para o setor de trabalho é a robustez física. O que é que se faz? É que hoje o pensamento do legislador é material. Nós só falamos na vertente do legislador material porque ainda não está formalizado do ponto de vista de lei. O legislador material tem um bom pensamento e evoluiu muito do ponto de vista do seu tecido substancial e em termos de crítica ou ainda de fundamentar todas as questões constitucionais que vertem com a valorização da pessoa humana. É preciso colocar máscara, é preciso quando o trabalhador tiver um problema de fissuras ou ainda tiver um golpe qualquer, ser assistido de imediato. Nem que for para chamar uma ambulância para levá-lo para o hospital. É assim que, na verdade, a lei evolui. Quando diz que colocar medicina no local de trabalho, ou posto de trabalho. Anteriormente a lei dizia posto de saúde, hoje fala-se de medicina. As pessoas não sabem porque é que o termo evoluiu. Eu não sei porque é que o legislador levantou isso, mas eu entro na racionalidade do próprio legislador. O termo posto de enfermagem, ou posto de saúde e medicina no local de trabalho são termos muito diferentes. Por quê? Porque medicina, a ideia de medicina é aquela contraposição entre enfermeiro e médico. Está a perceber? É que o enfermeiro, na verdade, não pode medicar de per si o próprio doente. Só medica, na verdade, o próprio quê? Médico. O médico tem que prescrever. No local de trabalho tem que ter um médico. É o que significa a racionalidade do termo medicina. A racionalidade incita no termo medicina no lugar de trabalho é isto. Portanto, tem que ver com segurança e saúde no trabalho. Portanto, são essas questões evolutivas que estão aqui vertidas no anteprojeto. Depois também temos aqui uma outra questão que é muito importante, que tem que ver com a competência da Inspeção Geral de Trabalho. Hoje, o anteprojeto evoluiu bastante e esta norma do artigo 86 está dispersa naquelas questões de garantias indenizatória do próprio trabalhador. Hoje, aqui, nesse anteprojeto, é um artigo específico e muito densificado e que concretiza uma normatividade, a sua normatividade concretiza uma racionalidade muito importante, que a ideia da inspeção tem que ver com o auxílio do próprio empregado, do próprio empregador, no exercício dos seus poderes de direção. É que hoje o anteprojeto vai permitir que não é só o próprio empregador que tem que, na verdade, vigiar o setor de trabalho. É a própria inspeção, e aqui está o interesse público. O Estado também, através dos inspetores, vai concretizar o protecionismo ou ainda,
portanto, ao seguimento do trabalho, porque isso é fundamental. O trabalho não se compadece com a ideia da economicidade ou com a ideia do exercício do lucro. Não é isso. A ideia do trabalho tem que ver, na verdade, com a concretização tanto das políticas públicas, porque todo empregador que criar problemas, tanto também tem problema com o Estado. É ali onde está o problema da responsabilidade material, civil e, tanto, criminal. Elogiar aí o nosso preletor. Penso eu que suscitou algumas dúvidas, que certamente o preletor se calhar vai facilitar a dissipação desta mesma dúvida. Antes de mais, gostaria de fazer só uma introdução, sobretudo aquilo que caracteriza a nossa Constituição, o seu artigo número 1, primeiro, que diz que o Estado é regular direito e baseia-se na solidariedade e na paz e na dignidade da pessoa humana. Penso que a minha dúvida consiste na seguinte forma: sendo a lei que foi feita por causa do homem, nenhum homem que foi feito por causa da lei, vai ser o inverso, o homem que foi, a lei que foi feita por causa do homem, o preletor não acha que, quando fez a sua abordagem, quando dizia que o empregador só tem direito de reclamar o salário, e fez menção também de que esses assuntos não fazem preferência em dois, ou um projeto de lei e outro também na lei que já vai entrar em desuso, que baseia-se na Constituição que entrou efetivamente em desuso já com a entrada em vigor da lei da Constituição em 2010. Eu penso que a lei não pode ser vista, ou seja, esse anteprojeto não pode se dar o caso que vai ser visto na perspectiva de combater e perseguir os trabalhadores, quando diz que só tem direito de reclamar o salário. Onde é que está a reclamação do subsídio de férias, o subsídio do transporte? Muitos até têm subsídio de lazer aqui no nosso país, alguns têm subsídio de aleitamento, enfim, mas que não está enquadrado em várias personalidades. Penso eu que é uma grande preocupação. A última questão diz claramente também o nosso preletor que o trabalho é um direito e também é um dever. Se o nosso anteprojeto, ou seja, este anteprojeto que está quase a entrar em vigor, está quase a ser trabalhado pela Assembleia Nacional, já contraria a nossa Constituição, a nossa, como é que vai se dizer? Porque não só está a violar o direito à privacidade, porque o artigo 239 da nossa Constituição diz que o direito ordinário anterior à entrada em vigor mantém-se se caso não contraria a Constituição. Ou seja, se já contraria a Constituição, para que meter mais em vigor esse anteprojeto? Muito obrigado. Por outro lado, parabenizar o nosso preletor que, de certa medida, foi brindando algumas posições muito legítimas em relação ao anteprojeto da Lei Geral do Trabalho. Dizia muito bem o senhor preletor que esta lei traz mais vantagem do que propriamente desvantagem. Mas a grande questão que eu coloco é que, premeditadamente, vai ser uma reflexão para a sala e, sobretudo, para os estudantes de direito. Tenho acompanhado atentamente que, de um tempo para cá, a grande questão que se coloca em Angola na relação do cumprimento das normas tem sido o fracasso da expensão. E não vi, na abordagem feita pelo nosso preletor, quais serão os mecanismos da expensão para o monitoramento do cumprimento cabal desta lei.
Isto tem que estar aqui bem claro. Do outro lado, ainda não temos uma instituição judiciária, sobretudo os tribunais do direito do trabalho, para poderem garantir a legitimidade, sobretudo no cumprimento desses mesmos instrumentos. Temos um sistema frágil que, na minha opinião, precisamos de reforçar outros mecanismos de coordenação, quer ao nível do próprio governo, quer ao nível de outros instrumentos que nós podemos criar a partir daqui. Ok? Podemos propor isto. É pacífico. Do outro lado, vejo também que há uma questão que não foi colocada nisto, provavelmente haja, é a questão de muitos trabalhadores, tanto do setor privado e público, e sobretudo dos ex-militares que têm 12, 20, 10 anos sem terem sido resolvidos seus problemas salariais. Como é que seria a responsabilidade do Estado perante essa situação? Ok? Seria muito bom. Tem acadêmico, vamos aqui produzir ideias que naturalmente venham enriquecer essa lei do antigo projeto da Lei Geral do Trabalho. E dizia inicialmente o colega Martins, tão logo que ela entrar em vigor, em contradição da lei passada, da nossa Constituição da República de Angola, então pode encontrar uma situação que pode levantar outros problemas. Então, eu penso que nós vamos poder refletir isso, como podemos acompanhar. Muito obrigado. O caríssimo preletor é a seguinte. Bem, o caro preletor falou-nos sobre a problemática da paridade formal, ou seja, dizia o seguinte: a paridade formal entre o trabalhador e o empregador está ultrapassada hoje com o anteprojeto. De facto, eu fico um bocadinho preocupado com essa afirmação. Estamos a falar de um anteprojeto de lei. Como é que é possível essa questão do formalismo formal estar ultrapassada com um anteprojeto de lei, quando temos hoje em vigor uma lei que é a Lei 2000 de fevereiro? A segunda questão que se coloca aí, então, o doutor dizia muito bem que, em boa verdade, a nova lei traz mais vantagens do que desvantagens, ou seja, dizia em rigor que quase que não traz desvantagens. E em seguida dizia, aumentaram-se os poderes do empregador. Subtraiu-se a norma que fala sobre o abuso dos poderes disciplinares. Com todo o respeito, eu fiquei sem perceber qual é a rácio. E por fim, o que mais me preocupa do ponto de vista acadêmico, o doutor dizia: a regra do nosso direito de trabalho é que o contrato de trabalho deve ser celebrado por escrito. Eu fiquei sem perceber se é no projeto ou é na nossa lei geral atual. Porque daquilo que eu saiba é que a regra que existe no nosso direito de trabalho é o princípio do consensualismo. Ou seja, para que um contrato seja válido e eficaz, não obedece não é preciso que seja celebrado por escrito. Bastam as duas declarações de vontade. É o que vigora na nossa lei geral do trabalho, salvo erro, nos termos do artigo 12º e seguintes. E depois outra questão que me preocupou também é a questão da durabilidade no emprego. Também fiquei sem perceber se o doutor se referia ao anteprojeto ou então se referia à lei em vigor. Falava-se da durabilidade. Eu entendo que quando se fala da durabilidade, a questão que se coloca hoje no ordenamento jurídico, o que define a durabilidade é o tipo de contrato de trabalho. Se é contrato de trabalho a tempo determinado ou a tempo indeterminado. E a regra no nosso ordenamento jurídico é de que o contrato de trabalho deve ser a tempo indeterminado. Isto aqui está aí a sustentabilidade do princípio da durabilidade no próprio contrato de trabalho. E hoje a exceção é o contrato a tempo determinado. A exceção, a regra é esta aqui, que determina a durabilidade do contrato de trabalho. Obrigado, doutor. Parabenizar o preletor pela forma sábia de expor o tema, porque penso que é um dos poucos preletores que, em fóruns como esse, despiu-se de camisolas partidárias e falou como acadêmico. Os meus parabéns por isso. Penso que os próximos preletores deviam seguir este exemplo. A primeira pergunta é a seguinte: na qualidade de jurista, falou-nos aqui que a lei trouxe este anteprojeto, trouxe mais vantagens. Eu penso que gostaria que nos fornecesse aqui, no seu ponto de vista, o que é que faltou. E em jeito de contribuição, acha que faltou o quê que deveria ser colocado neste anteprojeto da nova Lei Geral do Trabalho?
E também gostaria que explicasse aqui o nosso preletor o âmbito da aplicação deste anteprojeto da Lei Geral do Trabalho, porque muitos pensam que este anteprojeto também vai reger o próprio funcionalismo público. Então gostaria que o preletor explicasse o âmbito da aplicação deste novo anteprojeto. E também, para terminar, gostaria que o preletor dissesse-nos aqui se este novo anteprojeto garante o princípio da estabilidade do emprego. Será que o empregador, ao livre-arbítrio, pode muito bem rescindir o contrato sem passar por aquela tramitação que a própria lei atual exige? Muito obrigado. Responsável para responder algumas questões que estão vertidas ou estão concretizadas aqui no anteprojeto. Eu não estou em condições de fazer isso. Só estou em condições de dar a minha opinião juris, tá a perceber? A minha opinião de direito sobre aquelas questões que têm que ver com o direito laboral e aquilo que, do ponto de vista da sua segmentação, portanto, eu posso contribuir em sede daquilo. Mas como é assim? Tem problemas. Mas em sede, não sei se consegue perceber, né? Sim. Mas em sede daquilo que constitui a dúvida de muitos colegas, eu tenho a seguinte opinião, e aquilo que eu pude ler, já disse que eu li a queima-roupa li assim a láter, o anteprojeto, também fui apanhado de surpresa. Eu vou responder, começando pelo colega Martins Domingos. Parece haver aqui uma certa dúvida, haver uma certa confusão na percepção daquilo que disse. Eu não disse que a lei, que o anteprojeto prevê que o trabalhador só tem direito que o direito do trabalhador se reduz a cobrar salário ou a reclamar sobre o salário. Não é isso. Eu não disse sobre isso. Eu disse que a lei número 2/2000, esta lei atual, regula em certa medida, do ponto de vista dos poderes atribuídos, são poderes-direito, poderes-direito do trabalhador, são aqueles que se circunscrevem no âmbito da reclamação salarial. Em certa medida também se pode reconhecer naquelas situações em que os objetos, os instrumentos de trabalho também podem ser reclamados. Mas isto não está bem explicado. Essa questão foi densificada, foi conquistada, está mais bem vertida, bem manifestada no anteprojeto. Portanto, o anteprojeto hoje prevê que o trabalhador, para além daqueles poderes de direito que tinha na atual lei, ou que tem na atual lei, parece que aqui estou a confundir às vezes, parece que confundo às vezes o anteprojeto, se já está aprovado ou não. Portanto, o doutor Fadula tem razão, em certa medida. Agora, é que o trabalhador vê hoje os seus direitos, se for aprovado, vai ver hoje os seus direitos bem reforçados, portanto, nesse anteprojeto. Enquanto lei, os direitos ficam bem reforçados. Por exemplo, tem a questão de reclamar o salário, que já está também aqui, só que aqui só não reclama, como também pode pedir em tribunal diretamente, através de um processo laboral, tanto que o empregador, porque o trabalhador ou o empregador criou problemas com o direito ao salário ou outros direitos que ele reclama. Está a perceber? E o empregador deve fazer. Mas, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista daquilo que constitui portanto, a questão da normatividade, das normas que regulam o problema dos direitos ou deveres dos trabalhadores,
nós devemos dizer o seguinte: é obrigatório, que é um dever ser, não é o ser, é o dever ser. É que o empregador tem 4 poderes, 3 ou 4. O trabalhador só tem um. Só que este é um poder direito. Esse direito vai diluir, portanto, outros direitos. Portanto, esse direito vai concentrar outros direitos. Porque a questão salarial é a questão do nome de iuris, está a saber? É a questão que domina o problema da relação jurídico-laboral. Porque, por um lado, o empregador tem os poderes de direção, poder regulamentar, poder disciplinar. E está a ver? E o poder até de comando, outra capacita. Os brasileiros dizem de comando, outra capacita. Tá? Mas nós, na nossa vertente dogmática, entendemos que são esses poderes. O trabalhador só tem um, que é o direito de reclamar o salário. Não é reclamar, o direito de pedir, de exigir o salário. É assim que está aqui na lei. Portanto, essa questão. Agora, o problema do reforço aqui, portanto, consiste no fato de ser considerado, como aquilo que disse, já não me lembro bem, é muita coisa que eu disse, é a questão que tem que ver com, por exemplo, ser auxiliado pela inspeção, por exemplo, em que se ele não faz, a inspeção pode fazer. Se a inspeção não faz, é o Estado que vai atrás do próprio empregador. Depois a questão que tem que ver também com os direitos que assistem, vários direitos que assistem o próprio trabalhador. Até há quem diga direito de deveres especiais. Está aqui no artigo 32. Está a perceber? A lei até diz direito, o projeto diz direito de deveres especiais. Está aqui, é uma epígrafe. Portanto, que tem que ver com a questão, por exemplo, do conteúdo do próprio objeto de trabalho. É ali, mas do ponto de vista dogmático, fomos habituados, estamos aqui, isso nós não podemos fugir disso, é que o trabalhador só tem um direito, que é exigir salário. O empregador tem tantos. Tem direito de direção, o poder de direção, o poder regulamentar e o poder disciplinar. Por exemplo, o empregado não pode ter esses poderes, não pode. Porque a empresa é do empregador. Ele é que manda. Mas não devia ser assim. Então, se é um contrato, e eu tenho estado a defender, eu defendo acertadamente, e essa é uma das posições, tanto que eu defendo, que o contrato de trabalho, assim como o contrato administrativo, não são verdadeiros contratos, são contratos imperfeitos. Porquê? Porque esses contratos não preenchem a vontade plena das partes no conteúdo jurídico-laboral, no conteúdo jurídico. Porque nós, quando falamos de contrato, e vamos aqui invocar as palavras saudosas do professor Manuel Domingues de Andrade, está a perceber? Um grande professor de direito civil, é que o contrato é um facto voluntário lícito constituído por 2 declarações de vontade. Está a ver? Está ali. 2 declarações de vontade. Uma, duas ou várias. Está a perceber? Foi corrigida pelo professor Antunes Varela. Ele dizia uma, duas, mas o professor Antunes Varela já levanta uma questão da pluralidade de declarações. E aqui não se confunda a pluralidade de declarações emitida por várias pessoas como parte só. Está a perceber? Entendemos na verdade que é isso. É essa questão que está respondida. E a outra questão, João Mielo, portanto, João Micelo teve uma opinião, e saudamos essa opinião. E aqui o Dr. Sanduva levanta a questão da paridade, que portanto, foi ultrapassada ou não foi ultrapassada. É que a ideia da paridade é esta ideia que eu levanto em termos de colocar as partes na relação jurídico-negocial. Por contrato de trabalho é um negócio. Se é um negócio, então entendemos que tantas partes têm que ser movidas pela ideia de quê? Da bona fide. Está a perceber? A ideia da boa fé. A ideia de não prejudicar este ou aquele. É um contrato se quiser. Só que no contrato de trabalho isso não é possível. Por quê? O empregador só aceita quando ele quer. É a empresa dele, ninguém manda. O empregado que precisa. Tem, na verdade, que às vezes assinar os contratos de adesão porque ele precisa de trabalho. Isso é contrato? Não é contrato. Por quê? Porque do ponto de vista do realismo jurídico, nós entendemos que aqui não devia, aqui faltou alguma coisa. Se me permitissem a palavra, portanto eu teria modificado isso
na senda da dogmática jurídica angolana. Mas não posso, porque não sou legislador. E não só, não produzo ciência. Com minha opinião iuris, posso fazer alguma coisa, não é isso? E depois, a ideia da paridade foi reforçada pela ideia do reforço, foi reforçada por todos aqueles condimentos que têm a ver com o protecionismo do próprio trabalhador, em termos de haver cada vez mais, o próprio trabalhador exigir cada vez mais garantia, o direito, portanto, à saúde, direito aos meios de trabalho, o salário justo, ter ainda que intervir no sindicato, nas associações de trabalhadores, a perceber? Ter, na verdade, boas condições de higiene, a perceber? Tudo isso tem a ver com a questão, aquelas que vão mais ou menos buscar, portanto, a ideia da igualdade. A igualdade. Tanto aqui eu entendo que, do ponto de vista conteudístico, é que isto é substancial. Não é formal. Formal só porque estava aqui. Hoje aqui, a questão da densificação dos direitos dos trabalhadores está cada vez mais reforçada. E eu entendo que parece isso trazer aqui uma igualdade substancial e não só formal. Não só aquilo que de lei, como também do conteúdo, portanto podemos ver que o trabalhador está lá também. Depois há uma outra situação que o Dr. Saduva levantou, que tem a ver com a regra do contrato. Portanto, o contrato escrito é regra do contrato de trabalho. A lei de trabalho, esta atual, espelha no artigo 14, o polêmico artigo 14 da lei de trabalho, quanto à questão da durabilidade do contrato de trabalho. É que esta lei diz bem que o contrato de trabalho é celebrado em regra por tempo indeterminado. Em regra, ele não diz se é contrato por tempo determinado ou contrato por tempo indeterminado. Esse é que é o problema. O legislador não manifestou suficientemente, na verdade, a questão, não respondeu, não regulou suficientemente a questão aqui não coi. Vamos ver aqui uma outra questão, que é o artigo 15º. O contrato de trabalho por tempo determinado, aqui já é uma outra coisa. Só pode ser celebrado nas seguintes situações. Eu não sei se isso é exceção ou é regra. Entendo que isso é regra. Por quê? Porque se ele aqui diz o contrato de trabalho, ele não diz se é o contrato de trabalho, porque existem dois tipos de contrato de trabalho, não é isso? Dois. Contrato de trabalho por tempo determinado e contrato por tempo indeterminado. Agora, o contrato de trabalho por tempo determinado tem várias nuances, tem várias consequências. Parcial, por tarefa, por não sei lá o que, tá? Tem tantas. Agora, e nós entendemos que o contrato de trabalho aqui é regra. A regra é, o consenso é no contrato, o consenso tanto pode ser aqui no contrato de trabalho por tempo determinado quanto por tempo determinado. Há sempre consenso. O problema do escrever, isso não significa formalismo na sua dimensão, conforme nós encontramos no direito, isso é formalidade. Aqui há uma diferença entre formalismo e formalidade. Portanto, formalismo sim, mas formalidade sim, mas formalismo não. No sentido, na verdade, é que este tanto escrito não tem nada a ver com aquilo que se passa, por exemplo, com a escritura pública. Isso sim portanto, é formalismo. Apesar também pode ser formalidade na visão do professor Antunes Varela, está a perceber? Pintos Monteiro, etc, etc. E hoje entendemos que o contrato de trabalho por tempo determinado é regra enquanto não for assinado. E o contrato de trabalho, portanto, o escrito é regra no contrato por tempo determinado. É esta a minha posição. Pode haver várias posições, mas eu entendo que a regra, portanto, da redução por escrito é no contrato por tempo determinado. E a regra aqui, no contrato por tempo determinado, é não haver um contrato por escrito. Entende, na verdade, que até, mesmo que se não se reduzir o contrato por escrito, é porque o contrato tem um caráter de permanência, como se passa aonde? No setor público, ou na administração pública. É isso a minha opinião. E depois, temos aqui uma outra questão que tem a ver com, não sei se fui, portanto, satisfiz, eu penso que podemos discutir isso fora. A outra questão é
aqui do irmão Lima, o que acha que faltou no anteprojeto, qual é o seu âmbito de regulação? Será que os trabalhadores do setor público, portanto, o anteprojeto também regula? Mas antes de responder essa questão, eu queria pedir desculpa por aquela questão que eu estava a levantar. Às vezes eu, na minha abordagem, confundo que o anteprojeto já está aprovado. Isso é anteprojeto. E é isso. É o anteprojeto, não está aprovado ainda. Por isso é que eu disse, eu uso muito, por isso é que eu depois notifiquei que vamos só ficar na ideia do legislador material e não legislador formal. Material é aquilo que faz a lei, né? Constrográfica e papel. Agora, o formal é aquele que aprova, que concretiza o anteprojeto em lei, não é isso? Ainda não está concretizado, mas está concretizada a ideia de lei. Não, a ideia de direito. Está lá, ideia de direito. Até porque só pode bastar-se com doutrina, né? É direito, doutrina é direito. É isso. Agora vamos lá ver se isso pode ser aprovado. Até depois vai ser submetido à discussão pública, não é isso? A discussão pública, estamos aqui a produzir o debate. A minha opinião sobre essa questão, eu ainda não tenho opinião formada, mas as minhas opiniões podem diluir-se em todas aquelas minhas abordagens que eu fiz. Eu fiz um desenvolvimento daquelas questões que, do ponto de vista da sua articulação, estão aqui manifestadas, mas eu fiz uma interpretação atualista, tendo em conta aquilo que está aqui dimensionado. Essas são aquelas questões. E porque, se calhar, vamos discutir isso com mais devagar. Oxalá que, portanto, eu seja convidado mais vezes para aqui o debate e eu possa aqui produzir a minha opinião, né? Uma opinião pessoal sobre isso. Eu só li isso 2 dias, não terminei. Depois o colega Avelino, né? Quais são os direitos, as obrigações que o novo empregador deve ter? É isso. Já falamos isso, eu penso que ficou ultrapassado, mas ele fala no âmbito daquela questão que tem a ver com o trespasso do estabelecimento comercial, se o novo empregador poderá assumir os direitos ou os deveres do antigo empregador. Sim. Agora, ele produziu uma opinião, é a opinião dele, nós até aceitamos, né? Aceitamos, respeitamos. Podemos não aceitar, mas respeitamos. É isso. É que a lei, o anteprojeto diz que os direitos ou as obrigações que assistem o antigo trabalhador transportam-se, transmitem-se são subrogados pelo atual ou pelo novo empregador. Essa é a questão. Realmente, ao nosso preletor, gostava de poder contribuir nesta matéria de grande interesse, uma vez mais como trabalhador e como jovem cidadão que somos. O Sr. Preletor não respondeu à inquietação do Sr. João Micelo da Silva, apenas felicitou ou saudou. A grande preocupação minha é mesmo nesta senda, o que permite, o que garante a funcionalidade tanto do anteprojeto-lei como da lei passada. O que é que garante o cumprimento desta lei? Para não falar muito vagamente, eu vou dar um exemplo. Tenho feito alguma pesquisa e pude dar conta que a administração do trabalho não consegue, digamos, exigir dos empregadores que estes consigam apresentar ou efetuar aquilo que a nossa lei em 95 promulgou, que é digamos, como é que chama mesmo, um sistema de promoção salarial, de promoção temporal. Esquece-me o termo agora, não vem à mente, mas é uma lei que regula a promoção, quer seja por habilitação ou por tempo de trabalho. Nessa pesquisa dei conta que 1 ou 2 empresas privadas conseguiram cumprir este regulamento. As empresas públicas quase todas furtam desta responsabilidade. A administração pública não consegue, digamos,
não consegue exigir esta lei. Então, daí que minha preocupação mantém como é possível nós termos esse estado de situações de leis, mas a dificuldade é o cumprimento. Como o doutor pode contribuir, como acadêmico, várias opções, para não dizer que está a incorrer pelo crime de difamação ou de persuasão, algumas opções que nos garantam prática de execução da lei. A lei passada é real, em minha opinião, bonita, o anteprojeto muito mais lindo ainda, mas o perigo é como as instituições funcionarem, ou seja, uma pessoa que está no tábua 2 está a perder, é capaz de pedir mais 2 para lhe bater de novo. Muito obrigado. O dia de sábado, acho que no início da apresentação pública deste anteprojeto, acho que foi o secretário de Estado, que sabe mesmo o ministro do Emprego e Reinserção Social. Houve, digamos, uma polêmica, até que parou nas redes sociais, a questão do sábado. Sei que realmente o sábado é uma questão obrigatória, isso para os funcionários, especificamente do setor privado. Mas, na sua reação, o ministro diz que não era uma questão obrigatória, mas sim, era uma questão, não é que... Exato, ok, obrigado. Quer dizer, era uma questão negocial, mas na sua apresentação pública ela afirmava que era uma questão obrigatória, mas quando veio à tona a questão de sábado, veio dizendo que era uma questão meramente negocial. E eu não sei se neste anteprojeto consta, digamos, este elemento, e agradeceria bastante que desse, digamos, algumas pinceladas a respeito disso. Obrigado. Estamos a dissertar sobre assuntos. Já peguei o microfone. Estamos a dissertar em assuntos totalmente importantes que podem dali surtir nem como normas que irão regular a vida em sociedade e muito mais no âmbito econômico. Desta feita, parabenizar de forma sincera a peritoriedade com que o palestrante dissertou com ele assuntos relativamente a questões econômicas. Desta feita, queria que o palestrante voltasse, a mencionar como assunto importante para nós, quando ele se referia à seguinte frase: poder esvaziado por uma arrogância que pode intimidar o trabalhador de reivindicar direitos lesados. Usou a palavra poder. Eu queria que o palestrante se referisse voltasse a referir-se acerca deste assunto. Isaac Evaristo. A segunda questão tange, sobretudo, na responsabilidade laboral. O palestrante mencionou também, fez menção ao assunto que põe um pouco. Dizia o seguinte: além de servir como indenização, o empregador, a entidade empregadora, quando faz uma agressão física ao trabalhador, o mesmo empregador pode dali abrir um processo contra a violação física. E o palestrante considerou como um plano inovador. O palestrante considerou como um plano inovador que consta no anteprojeto. Eu queria saber como é que nós podemos entender como plano inovador a abertura de um processo como resposta à violação física. E outro caso um pouco caricato que queria que o palestrante tratasse um pouco já como último. Ok. Já como plano último, acho que... Sim, já como assunto último, eu queria que o palestrante fizesse menção acerca da desigualdade, ou então da dicotomia que existe no âmbito laboral. Bastante tempo de trabalho e pouco salário, ou seja, pouco salário, bastante tempo de trabalho e bastante tempo de trabalho e pouco salário, não, bastante tempo no trabalho e pouco salário e pouco tempo no trabalho e muito salário. Será que o projeto não vela este assunto? Ter a oportunidade pela qual
consideram estar cá, para mais uma vez refletirmos sobre uma matéria que abrange a todos nós. Queria, antes, fazer uma incursão à história do nosso país. Vou começar a respeito do aspecto econômico. Angola converteu-se num partido. Angola converteu-se no Estado. A partir de 1967, Angola converte-se no Estado. No Estado, assume-se como um Estado monopartidarista, que assume-se como marxismo-leninismo, onde a economia, digamos, está centralizada, onde nós temos uma economia centralizada, onde nós temos um planeamento no aspecto econômico do Estado. Mas, a partir de 92, a quando da realização das eleições, Angola assume-se como um partido, digamos, Angola assume-se como um Estado democrático, onde assistimos também aquilo que se chama de capitalista, ou seja, a economia de mercado, onde assistimos o Estado aparece como a principal função do Estado é o papel de fiscalizador. E eu queria fazer a questão, não queria antes de tocar na verdadeira questão. Assistimos também, hoje em dia, que a maioria das empresas, não é? Das empresas constantes cá em Angola, maioritariamente são de pessoas, não é, que ocupam cargos de chefia no aparelho do Estado. E o preletor, ao longo da sua dissertação, ouvia atentamente quando dizia que o Estado também aparece como fiscalizador. A minha questão é, terá, não é? O Estado terá como é que eu vou dizer? O Estado terá esta capacidade de controlar, de fiscalizar, não é? Uma empresa que pertence a um chefe, vamos supor que é um general, não é? Um general. O Estado terá essa responsabilidade, terá esse peso de fiscalizar nesta empresa. Aí chamo também a atenção de refletirmos bem até este ponto, quanto à própria fiscalização do Estado, a função fiscalizadora do Estado. E também acredito que aqui tem empresários, acredito que aqui tem pessoas de negócio e empregadores. Amigos, mais do que meros empresários, mais do que meros empregadores, também devemos, não é, respeitar, devemos tomar por aquilo que são os valores, a dignidade da pessoa humana. Respeitem as pessoas também. Chamo aqui também a responsabilidade moral dos empresários. Não, é claro, é difícil nós tentarmos compactuar, não é, lei e a própria praticabilidade. As leis são simplesmente factos teóricos. Factos teóricos têm como fim a praticabilidade. E aí também assistimos essa desvinculação quando tentamos materializar, não é, as teorias por nós feitas. Neste caso, é importante que também sejamos um pouco moralista, não é, a este respeito. Sejamos um pouco realistas, sejamos sentimentalistas quando se trata de aspecto, relativamente a este aspecto de empregação. Muito obrigado. Eu fiquei atento, o senhor preletor começou por elogiar o anteprojeto da Nova Lei de Trabalho, onde ele destaca a responsabilização. Eu vivo num país onde eu durmo empregado e eu vou desempregado. Eu quero saber, senhor preletor, quando eu amanhã ser desempregado, aonde eu me dirigir? Se atualmente você leva o caso ao tribunal, leva o caso à polícia de investigação, não sei onde, você não é atendido. Que garantia que o senhor pode nos dar aqui no cumprimento desta lei ou deste anteprojeto?
Você vive num país onde a corrupção atingiu níveis assustadores, primeiro. Segundo é que há concentração de poderes. E, por outro, o setor privado, eu penso que não é apoiado pelo próprio governo. É a razão deles despedir quando eles quiserem. Agora, como é que o senhor promotor encara isso? Desta vez haverá já apoio do setor privado ou não? E por um lado, por outro, é que aqui não se falou do trabalhador doméstico. Não sei se também está previsto nesse novo projeto ou não. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que é me dada. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que me esteve aqui presente nesta conferência. E também de agradecer a oportunidade que Vossa Excelência fizeram para mim de estar aqui a discursar o conhecimento da lei. Do nosso tema, estamos a falar aqui da Lei Geral do Trabalho. Ouvimos aqui, embora a verdade que não se falou de tudo, um bocado do conhecimento da verdade que está-se a passar no nosso cotidiano. Eu queria tocar num aspecto que um colega já frisou, mas gostaria que fosse mais realçada. Ouvi aqui o preletor a dizer que o empregador tem mais cobrança do que o empregado. Então, a minha questão vai o seguinte: por que é que todo trabalhador não tem o direito de reivindicar com seus direitos de segurança e medicamentosa? E também tenho a segunda questão: por que certas empresas públicas ou o próprio Estado não concretizam aquilo que o cidadão faça como um bom trabalho, mas não tem um salário condigno? E por último, em certas empresas estrangeiras como nacionais, aliás, aqueles que façam o mesmo trabalho, mas não ganham o mesmo, aqueles que façam o mesmo trabalho não ganham um salário igual ao outro. Obrigado. Eugênio Dias, o que garante o cumprimento desta nova lei. Portanto, já corrigimos, isto é um anteprojeto de lei Geral do Trabalho, que se for aprovado, portanto, as garantias que se nos dá, ela será concretizada do ponto de vista da sua regulação. É aplicada nos tribunais, é aplicada das empresas, é aplicada em todos os setores privados, de acordo com o âmbito da sua intervenção, da sua regulação. E faltava alguma coisa, quando eu comecei, eu não disse, é que esta lei regula, aplica-se a todos os trabalhadores que no território da República de Angola prestam serviços remunerados por conta de um empregador no âmbito da organização e sob a autoridade de direção deste. Este é o artigo 1º, nomeadamente nas empresas públicas, mistas, privadas, cooperativas, organizações sociais, organizações internacionais, bem como nas representações diplomáticas e consulares. Portanto, esta parte aqui é inovadora. Representações diplomáticas e consulares. Aqui, esta representação diplomática são trabalhadores angolanos que trabalham aqui. E já não se levanta em sede dos trabalhadores estrangeiros que militam nas representações diplomáticas, porque essas são regidas por leis especiais, estão excluídas. Depois há uma questão que tem a ver com a exclusão no âmbito de aplicação, que é o artigo 2º. Ficam excluídos do âmbito de aplicação desta lei os trabalhadores aos serviços das representações diplomáticas ou consulares de outros países, daqui, ou das organizações internacionais que exerçam atividades no âmbito das convenções de Viena. Depois tem o associado, trabalhador familiar. Entendo que a ideia do trabalho doméstico portanto, seja conferido, portanto, aqui na linha C deste artigo 2º, que é o trabalho familiar. Não temos outro artigo. Depois o trabalho ocasional. O trabalho ocasional, se calhar, é esse, né? Esse que anda para ali, indivíduo. Biscato, não é isso? Como vamos dizer? Biscato, já vou trazer para cima. É isso. Está respondida a primeira questão. Depois, a segunda questão é de Pedro Lucas Dias. A questão do trabalho pode ser... Eu não percebi bem a questão de Pedro Lucas Dias, a questão do trabalho... Não, do sábado, tem razão. A questão do sábado. Eu não vi nenhum artigo aqui sobre o sábado. Me parece que essa parte, portanto, não foi levantada.
Portanto, o sábado é dia de trabalho, não é isso? Portanto, e o descanso semanal é o domingo. Então, o Isaac, poder arrogante do empregador. A questão que se levanta em termos disso é a questão da responsabilidade mesmo. É que o poder da arrogância é um poder de intervenção em termos de não obedecer os ditames daquilo que constitui a própria lei. É que o empregador deve respeitar aquilo que diz respeito à própria relação jurídico-laboral, respeitar o trabalhador. No que diz respeito à sua função, à sua categoria, à sua intervenção, ao exercício laboral. Agora, o empregado também tem que fazer. O que se nota normalmente é que quem respeita mais é o trabalhador, porque depende do empregador. E o empregador, às vezes, manifestar-se de uma forma arrogante, porque é ele que dá trabalho e dá salário. Mas a ideia de salário é uma ideia de reciprocidade. E a ideia dos poderes é aquilo que a própria lei confere. Isso aí tem a ver com a natureza das coisas. Portanto, o trabalhador não podia ter poder regulamentar, poder disciplinar. Por quê? Porque quem comanda a empresa é o empregador. Não tem lógica. Por isso é que esses poderes são conferidos ao próprio empregador. Mas o que a lei diz é que o empregador deve fazê-lo de forma a manifestar a ideia de ser um bom trabalhador, de ser um bom empregador, aquele que, do ponto de vista do contrato, portanto, se manifesta do ponto de vista equilibrado. Equilibrado é quê? É que ele oferece trabalho, respeita o trabalhador e dá salário. O trabalhador é que trabalha, exige condições de trabalho, higiene e também exige salário. Portanto, é isso. Isso é que é racional. Essa é a questão. Depois, a outra questão, sobre o poder arrogante, e no âmbito da própria responsabilidade, é que ele pode, portanto, o trabalhador pode levantar um processo contra o próprio empregador. E aqui essa lei está bem clara. É a questão da responsabilidade civil. Está a perceber? A questão da responsabilidade civil. Por causa do incumprimento de quê? Do contrato. Então, se o empregador não manifesta, do ponto de vista dos direitos, ou não concretiza os direitos do trabalhador, e isso está consignado na lei, mesmo que não esteja consignado num documento escrito, mas está consignado aonde? Aqui na Lei Geral de Trabalho. E é esta lei que tem que ser invocada em todas as vertentes. Consequentemente, pouco salário e bastante tempo. Isso é uma questão que está bem manifestada tanto na atual lei como no anteprojeto. É que, portanto, a ideia do equilíbrio é uma ideia de reciprocidade. Ninguém deve trabalhar mais para ganhar mais, nada para ganhar menos. Então, o que tem que ver é: o trabalhador deve trabalhar de acordo com aquilo que diz respeito à hora de trabalho, os descansos, os trabalhos suplementares, e aqui levanta-se uma outra questão. E aqui não houve nenhuma evolução sobre isso. Os artigos sobre a hora de trabalho, os descansos, são os mesmos, não mudou nada. As férias, etc, não mudou nada. Mudou são as garantias, os subsídios, acaba por cima. Isso, portanto, evoluiu um bocadinho. Não interessa discutirmos aqui. Quando tiverdes o anteprojeto, portanto, Vossa Excelência terá um prazer de ver isso com mais rigor, e ali poderão advir dúvidas e podemos discutir isso no outro fórum. A inovação quanto à instauração de um procedimento criminal é aquilo que eu disse, está aqui naquele artigo, que é a responsabilidade criminal. Se o empregador, por exemplo, não cria condições de trabalho do ponto de vista de higiene, ou ainda dá produtos que podem são produtos corrosivos, está a perceber? E cria problemas ao nível da integridade física do trabalhador. E isso pode considerar-se como violação aos direitos do próprio trabalhador. E aí pode ser, portanto, um facto
que origina, que causa a instalação de um procedimento criminal. E esta questão não está aqui na atual lei, está no anteprojeto. Esta é uma novidade. Depois temos a questão do Daniel, cumprimento do anteprojeto, corrupção, concentração de poder. Esse é um problema que é respondida pela questão das garantias reforçadas do próprio empregador, dos direitos do próprio trabalhador. Significa que se o empregador tiver a violar o contrato, o trabalhador tem mecanismo para fazer face a isso. É incumprimento. Está a perceber? A relação jurídica laboral constitui-se como um próprio contrato. Agora, com nomeação também. Há uma evolução também, pode haver nomeação. Está a perceber? Mas em questão específica e em termos da lei, conforme está, há uma questão sobre nesta vertente, a forma como a nomeação tem que ser feita, ou em comissão de trabalho, etc, etc. E aqui também levanta-se a questão do incumprimento. Se o empregador não paga salário, então incumprimento de trabalho. Pode levantar uma ação quê? Uma ação civil. Está a perceber? Para cumprimento de quê? Para o cumprimento do próprio direito do próprio trabalhador, que é um salário, um direito fundamental. Agora, corrupção ou ainda atendimento em termos de investigação ou não investigação, isso é um problema de quê? O que é que se passa? As leis estão claras. Isso é o problema de, às vezes, não lermos tanto os diplomas. É que se a investigação não houve a intenção ou a pretensão do queixoso, está a perceber? O que é que tem que se fazer? É fazer uma reclamação. A quem? Ao superior hierárquico dela, que é o chefe de quê? O chefe do piquete, nesse caso. Se o chefe do piquete não está fazendo um recurso hierárquico próprio e impróprio, diretamente para o chefe da investigação, que é o diretor provincial da investigação, da DPIC. Se mesmo esse que não atender, então a Direção Nacional da Investigação, que é da DENIC, não é isso? E o processo anda. Isto é um processo administrativo. Se mesmo o diretor nacional não atender, então faz-se um processo gracioso. Tribunal. Mas também a lei, no artigo 76, prevê que quando os direitos fundamentais forem realizados, até o direito à queixa é um direito fundamental. Não é isso? Como o direito ao recurso. O indivíduo pode interpor uma ação diretamente em tribunal. Está a perceber? Uma ação em tribunal. Mas também aqui há um outro problema, que é o problema das garantias. O princípio do esgotamento dos procedimentos administrativos. É que o indivíduo, antes de intentar a ação, e houve uma discussão ferrenha entre o professor Dr. Carlos Feijó e a ministra Guilhermina Prata, em termos de saber se tanto, isso foi numa discussão, na altura eu estava fazendo o 3º ano na faculdade, em que se as pessoas podem interpor diretamente uma ação civil em tribunal, civil criminal, ou se pode haver uma ação em tribunal, é isso, ação em tribunal, ou se pode haver aqui, é preciso que se respeitem aqui os espaços todos. Primeiro, reclamação, recurso, tá vendo? Se o indivíduo pode levantar diretamente em tribunal. A própria lei está clara, o indivíduo pode fazer queixa diretamente em tribunal. Está a perceber? Pode fazer. Mas, já sabe, se for um crime, tem que passar primeiro pela investigação. O juiz não coloca no olho da rua, né? Ninguém está atende. Nem a secretaria. Passa pela investigação. Agora, civil, diretamente para o tribunal. É essa a questão. A questão laboral, diretamente para o tribunal. Pode ser feito. Questão familiar, diretamente para o tribunal. Questão sucessória, diretamente para o tribunal. É isso. Mas as questões criminais, é preciso que haja investigação. Por quê? A investigação tem a ver com a questão prévia, ou a audição prévia, se a questão do queixoso, o facto que o queixoso levanta, é uma questão de direito ou é uma questão que não merece tutela. Senão o indivíduo levanta uma questão dilatória, não é isso? Um processo que anda ab início é uma questão que não tem nada a ver com a questão do conhecimento jurídico. É uma questão de facto. É isso. Essa questão que levantou aqui é o irmão Daniel. Não sei se está... Já saiu, né? Depois tem aqui Vladimir, salário condigno com sempre trabalhadores. Esse é um problema que tem que se levantar. Eu também entendo que a sua pretensão é válida e vem a valer mesmo. Há pessoas que trabalham muito em uma certa categoria, isso existe muito nas empresas estrangeiras, em que tanto, duas pessoas têm a mesma categoria e trabalham na mesma área, fazem a mesma coisa, mas está lá diferente. Exatamente. Tá, isso é um problema grave. Mas a questão aqui, a lei
também passa por tutela. Eu não vi bem a lei como é que é. Me parece, tendo em conta as questões que já lemos, parece que essa questão está salvaguardada. É que direito igual, salário igual, princípio da igualdade. O salário não pode ser dado tendo em conta a raça, a cor, a ideologia política, portanto, credo religioso, etc, etc. Ou partidária, política, etc, etc. Não, se estudou mais o quê? Estado social. Indivíduo, portanto, é dado salário tendo em conta a sua categoria profissional, tendo em conta as suas habilitações profissionais, tendo em conta o trabalho que exerce e a especialidade do trabalho que exerce. Essa questão se levanta, isso é de direito. Se portanto, isso é uma questão de desafio, se o indivíduo vir que o empregador está a pagar mal e há uma certa distinção porque há duas folhas salariais, porque há uma especialidade, há um indivíduo que da mesma categoria ganha mais e ele ganha menos, pode intentar uma ação em tribunal. Pode levantar isso. As garantias estão todas concretizadas aqui na lei. Tá bom, então eu terminei. Eu penso que fui objetivo, não sei se...